Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. E vamos dar continuidade naquela reflexão sobre a cátedra de Pedro, né? Eita, missionário, o negócio rende, né? E como rende, queridos? E a gente não tem muita disponibilidade de estar gravando sempre, né? Mas tem muita coisa a esse respeito que devemos saber. Olha, quero mandar um abraço carinhoso ao padre Dalvan, da cidade de Goianésia, lá no estado do Pará. Obrigado pela aula, padre Dalvan, pelas aulas, né? É um prazer poder estudar com o senhor um pouco de história da igreja de maneira sóbria, de maneira equilibrada, de maneira honesta e embora com um amor no coração, que é necessário, mas com austeridade correta. A gente não pode subtrair a verdade. Essa é uma das maravilhas que eu acho de estudar, fazer teologia na Igreja Católica. Desde que comecei a fazer teologia há muitos anos, nunca parei de estudar, né? Na Igreja Católica, uma das coisas que muito me deixa impressionado é a lisura da Igreja Católica. A transparência, a honestidade com a verdade. Ela não subtrai. Por sinal, quando eu fiz o primeiro curso de teologia para leigos em Belém do Pará, lá pelo ano, eu acho que foi 99 ou 2000, alguma coisa, no seminário da Arquidiocese de Belém do Pará, nós tínhamos um professor de história da igreja, por sinal ele era padre. E a maneira que ele dava a aula era assim de uma forma meia... Quase que... Não é isso, eu não tenho a palavra aqui, não é cínica, não é debochada, mas o jeito dele, até a expressão facial dele, né, fazia com que a situação ficasse um pouco indigerível por muitas pessoas. Quantos colegas meus, quando ele começava a falar, alguns sequer não assistiam a aula dele. E muitas pessoas deixaram de fazer aquele curso exatamente porque começaram a deparar-se com essa matéria, a história da igreja. Isso nunca aconteceu, isso é impossível, isso é conversa. Tá? Esse padre não está valendo de nada, é um inimigo da igreja. Então, quando a gente estuda teologia na igreja, diferente da teologia protestante, que muitas das vezes, em nome da história, subtrai a verdade. Isso é muito sério, queridos, é muito sério. E é tão fácil tirar as coisas do seu contexto, é tão fácil arrancar as coisas do chão que verdadeiramente, e no qual verdadeiramente os fatos originaram-se. A história originou-se. Então é muito fácil a gente pegar, inclusive o padre Dalvan ontem falou algo e disse o seguinte, né? Com certeza alguém vai printar esta parte aqui, mas o padre Dalvan não é muita coisa, não vai... né? Mas com certeza, porque muitas pessoas printam um determinado momento e exclui o contexto no qual se está falando aquilo. Então, é algo que me deixou assim muito à vontade, muito feliz, muito alegre em saber como é que a Igreja Católica ensina a teologia. E quando a gente escuta aí um padre Dalvan, né, dando uma aula de história da igreja, falando a heresia dos cátaros, né, lá na França, no sul da França, meu Deus, a gente fica... Eu lembrei dos tempos que estava lá estudando, né? E é uma maravilha a gente poder ter graça de Deus. Essa é uma graça do Espírito Santo que a gente recebe para poder absorver o ensinamento, mesmo aqueles ensinamentos que para a nossa a nossa falsa santidade, são incompatíveis. E por sinal falar do Espírito Santo, iniciemos hoje a nossa reflexão rezando uma dezena do terço do Espírito Santo, tá bom? Sinal da cruz, o Pai Nosso, 3 Ave Marias, tá bom? O credo normal, e depois a gente começa a dizer, pela intercessão
da bem-aventurada, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vinde Espírito Santo. Espírito Santo eu quero sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Espírito Santo eu quero sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Espírito Santo eu quero sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Espírito Santo eu quero sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Espírito Santo eu quero, sobretudo neste momento que estou vivendo aqui na minha casa. Não sei o que fazer. Sobretudo neste momento que estou vivendo aqui na minha empresa com esses funcionários. Sobretudo neste momento que estou diante deste patrão, deste chefe, deste superior agressivo. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. Espírito Santo, eu quero, neste momento, é a minha palavra contra dele. Eu tenho a razão, mas ele é mais forte, ele é mais poderoso, ele tem. O que sou eu diante dele? Eu preciso agora sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Espírito Santo, eu quero sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Espírito Santo, você sabe qual a área da sua vida e eu sei da minha. Qual área da minha vida eu estou precisando agora de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus? E eu não posso me cansar de dizer, Espírito Santo, eu quero, eu preciso. Eu sou necessitado de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Espírito Santo, o Senhor sabe como está a situação aqui na minha paróquia, na minha pastoral. Nesta missão que me foi outorgada, que se eu soubesse que fosse desse jeito, eu tinha feito assim, ó. Igual o padre Lucena lá em Pernambuco uma vez. Ele disse, tem católico que é tão analfabeto da igreja, que o camarada, o padrinho, veio trazer o afilhado para batizar, e quando eu mandei o padrinho fazer o sinal da cruz na testa do afilhado, ele levou os dois dedos e fez... Senhor, eu preciso sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. Espírito Santo, eu quero sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vinde, Espírito Santo, vinde. E continue. Uma noite, queridos, há alguns anos atrás, eu já estava aqui em Volta Redonda. Eu sonhei que eu estava rezando este texto. Eu sonhei com isto. E eu acordei rezando. E aí eu ajeitei, escrevi esse texto, escrevi que está tudo aí, né? Os dons do Espírito Santo estão aí na Sagrada Escritura. E eu distribuí para o pessoal aqui. Tá bom? Então isso, eu estou trabalhando, sentando tijolo, cavando um buraco, carpindo, fazendo tudo. A ideia está nessa oração. Tá bom? Então a gente precisa, para trabalhar com as Escrituras Sagradas, queridos, um curso de teologia. Há poucos dias alguém teve a coragem de mandar para mim que se eu queria me formar em teologia, tinha um curso de 3 meses e eles já mandavam antecipadamente o certificado e a carteira de conclusão. Ah, meu Deus do céu. É brincadeira, né, gente? É brincadeira. Um padre estuda 8 anos. Ele faz 1 ano de propedêutico, ele faz uma faculdade de filosofia de 3 anos e faz 4 anos de teologia. E ele não está preparado. O padre, ele faz mestrado, ele faz especializações, ele faz mestrado, ele faz doutorado e ele não está preparado. Como dizia São Tomás de Aquino,
A teologia deve ser estudada de joelho, ou seja, em espírito orante. Porque nós estamos com uma ciência diferente das demais ciências. Quando as demais ciências nós podemos colocar no laboratório, o objeto de estudo, ninguém pode colocar Deus no microscópio. Ninguém pode desfazer, refazer, desconstruir, reconstruir. Ele é Deus. Então não há como a gente estudar as ciências sagradas, se é que podemos assim dizer que o objeto da teologia é Deus, sua manifestação, sua atuação no cosmos, no universo, sem a oração. Sem a oração. Então, queridos irmãos e irmãs, é necessário que mergulhemos com seriedade, com honestidade, mesmo que isso venha sobre nós. Não podemos subtrair a verdade em nome da história. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, vamos ainda nesta questão, falando um pouco sobre a cátedra de Pedro. Eu gosto muito, queridos, alguns comentários, às vezes eu tiro aqui da Bíblia do Peregrino, não todos, claro que não, mas sempre eu olho várias traduções da Bíblia, né? Os comentários e algum material que a gente já estudou, a gente vai lembrando, vai pesquisando outra vez, vai vendo autores mais atuais, o que é que eles estão dizendo, muitas das vezes é o mesmo assunto com uma abordagem nova, né? A própria igreja, ela progride, né, na compreensão da fé. Ela não subtrai os artigos da fé, não. Mas ela progride na compreensão da fé. Dia após dia. Ela tem um eixo em torno do qual ela funciona, o patrimônio fidei, e aí não tem negociação. E aí não tem negociação. Nós falamos e vimos que Pedro não é facultativo, como Maria Santíssima não é facultativo. Eu quero a proclamação de fé de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas o Pedro não quer. Aquela proclamação dele é até legal. Aqui no meio da minha filosofia de fé, a gente trabalha com cura, com prosperidade, com isso, aquilo, outro. Não, essa profissão dá de entrar no meio tranquilo, a gente organiza, que a gente acha uma brecha para colocar ela. Porque é o meu aqui que... Bom, mas a gente dá um jeito com essa profissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e a gente insere aqui. Agora, esse Pedro, deixa para lá. Entende, queridos? Então nós vimos isso. Pedro não é facultativo. Como Maria Santíssima não é. Eu quero Jesus. Eu aceitei Jesus. Mas a mãe dele que fique para lá. A mãe dele que fique para lá. O médico chegou na casa dele na hora que a comadre estava falando com a mãe dele. Porque ela falava da mãe dele, falava da mãe de Jesus. E a comadre disse assim, me diz uma coisa. Tu acha mesmo que a hora que me der uma dor, um problema lá de saúde, eu venho aqui falar contigo? Tu és a médica, eu tenho que falar com teu filho aí, que é o médico. E o médico foi chegando nessa hora. Ele disse, pois é. Mas se a senhora falar com a minha mãe, e sobretudo se a senhora não tiver dinheiro para pagar a consulta, eu lhe consulto e ainda lhe dou remédio de graça. Eu quero Jesus, mas a mãe de Jesus. E Deus falou com José. Pega o menino e a mãe do menino. Então não são facultativos. Depois nós vimos 6 razões porque Pedro não é facultativo, que é o encontro, a revelação do Pai sobre o Filho. Isso aqui, queridos, é muito sério. Você lê depois em Mateus capítulo 11, versículo 27, também está em Lucas 10, 22, é sinótica esta verdade, quando Jesus diz assim, ninguém
conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você entende a sinuca de bico que está nesta situação aqui? A revelação que o Pai deu de Jesus para Pedro. Que negócio é esse? Se ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, e não está constando aqui no meu calendário, Pedro, que eu quis te revelar isso não. Eis o mistério da fé. Tá vendo, irmãos? Mistério. Não é bem desse jeito. Não é bem assim, queridos. Não é bem assim. Tá bom? A revelação do Pai sobre o Filho. Agora o ganso também é? Ah, meu Pai do céu. É que não tem ninguém para escutar. Aí a bicharada é igual Santo Antônio, né? Os peixes aflorando para escutá-lo pregar. Aí vimos depois a missão dada por Jesus. Né? Depois que a gente viu que Pedro não é facultativo, como Nossa Senhora não é, 6 razões porque Pedro não é facultativo. Em terceiro, a missão dada por Jesus. As chaves, ligar e desligar. Missionário tem um monte de coisa que Jesus falou para todos os apóstolos. Opa! Nós estamos dentro de um momento pontual específico. O momento em que Jesus falou em colegialidade, de modo genérico, é específico. Como este momento é específico, e o que Jesus falou a Pedro, e como disse, e como falou, isso ele não falou para mais ninguém. Tá bom? Quarto, a oração de Jesus por Pedro. Pedro, você lembra, né? Satanás pediu para te colocar na peneira, assim como ele fez com Jó. Pediu para vos peneirar. Todos os apóstolos. Porém, eu orei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Que negócio é esse, irmãos? Quer dizer que Pedro era o queridinho? Por que ele não disse isso para João? Não era o discípulo amado? Jesus não tinha missões específicas e singulares para João no grupo? Como, por exemplo, cuidar da mãe dele? Só que vai cambar para o outro lado, vamos parar por aqui, queridos. Desculpem, é por isso que eu estou colocando aqui já para ver se eu não saio muito da situação. Mas é que uma coisa puxa a outra. Então tenhamos isto em mente. Mas eu orei por ti. Satanás veio querer peneirar todos, mas eu orei por ti. E agora eu vou te falar uma coisa. Quando tu te converteres, Jesus não disse que o Papa não iria pecar. Jesus não disse que o bispo, o padre não iriam pecar. Ele não falou isso. Nós estamos vendo que Jesus coloca Pedro dentro da necessidade da ascese. Que Pedro precisa crescer, Pedro precisa evoluir, Pedro precisa de conversão. E a conversão não é eu subir aqui, ó, pronto, já estou convertido, acabou. Eu posso subir até a dimensão da órbita da Terra, a 100 mil quilômetros daqui. Não sei, eu acho que é isso, 100 mil, 100 milhões, sei lá. Eu não sei como é que esse pessoal mede esses negócios. Vamos colocar 100 mil quilômetros. Ainda que eu suba, a minha santidade chegue a 100 quilômetros daqui da Terra, do meu ponto de referência, ainda assim eu ainda não estou santo. Então a santidade não é um patamar.
agora há pouco, o Papa Francisco mas está dando uma paulada na cara da gente toda hora, né? De vez em quando ele está aparecendo, chega diante de um padre e quer confessar. E ele não procura o bispo, o cardeal, não que ele não faça. Mas ele chega com aquele padre lá, aquele padre que ninguém dá nada para eu, quero confessar. Ele crê, é a fé de Pedro. Quando nós não cremos na confissão, ainda que seja com o Papa pega aquele padre lá da aldeia, lá do meio do mato, que não tem catedral, não tem basílica, a igreja dele é coberta de sapê, aquela coisa toda. Eu quero você. Ei, Papa Francisco, te prepara pro cacete, meu irmão. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Ele crê no sacramento da confissão. Mas por que ele vai confessar? Porque ele reconhece que pecou. Ele vai confessar porque ele quer se converter. Ele não quer mais cometer aquele pecado. E se ele cometer de novo, ele confessa outra vez. Porque se 7 vezes o homem cair, 7 vezes Deus o levantará. Contanto, como dizia o Dom Henrique Soares, que nós não nos debrucemos nos nossos pecados, mas a hora que cairmos, reconheçamos que caímos, que pecamos e que queremos a cura. Pedro, eu rezei por ti. Quando tu te converteres, tu confirma os teus irmãos na fé. Ou seja, o que estou fazendo por ti, tu vai fazer por eles. Os outros 11 estão na tua responsabilidade. Isso é sério, queridos. Tá bom? Sexto, 5. Confirmação do primado. Confirmação do primado. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para quem mais Deus falou isso, queridos? Não podemos colegiar. Não podemos tornar genérico fatos pontuais e específicos que foram direcionados. Não dá para fazer isso. Depois da ressurreição, tu me amas, Pedro? Tu me amas? Muitos exegetas, né, fazem aquela comparação com o cantar do galo, com as 3 negações, e por isso Deus 3 vezes, se tu me amas, apacenta, apacenta, apacenta. Não esqueçamos, Jesus é o bom pastor, é o sumo pastor, o arquipastor. Mas ele diz para Pedro, apacenta. Ou seja, tu és pastor. Tu és pai. E por aí vai, queridos. É para a gente não se deixar levar por certas afirmações. A ninguém chamei de pai, a ninguém chamei de mestre. Esses católicos estão todos errados. Chama o Papa de pai, chama o magistério de mestres. Mestre é só Jesus. Engraçado, né? Não é incoerente isso, queridos? E lá eles fazem seminário, lá eles têm faculdade. O que é que faz? E tem especialização. Tem mestrado, tem doutorado. Não é um negócio, né? Vocês não aceitem os ensinamentos dos católicos. Ensinem o que nós ensinamos aqui, guiados e iluminados pelo Espírito Santo. Quem é que ensina? O que pressupõe-se que seja um professor? Esses mestres cristãos estão na igreja deixados por Cristo. São Tiago vai dizer, nós os mestres receberemos mais duro castigo, mais duro juízo. Então os primeiros que bagunçaram com a situação foram os apóstolos de Jesus, aqueles que ele escolheu a dedo. Eles vão chamar-se de pais, vão dizer que os outros são... Eu tenho um estudo ali sobre isso, umas referências que eu coloquei, só para a gente deixar a cabeça mergulhar nisso, que é bom a gente ter essas coisas em mente. Entende, queridos? A confirmação do primado. Em 6º lugar, o martírio de Pedro, que foi profetizado pelo próprio Jesus. Ou seja... Tudo na vida de Pedro está diretamente ligado a Jesus, inclusive as suas inconstâncias, as suas incoerências, as suas reticências.
ligadas diretamente a Jesus e são resolvidas com o próprio Jesus. Acabei de falar, ele não negou Jesus 3 vezes? Quem resolveu o problema de Pedro? Foram os outros apóstolos? Não, foi Jesus. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então até as reticências de Pedro, elas são eclipsadas, elas são curadas, elas são restauradas pelo próprio Cristo. Pedro está diretamente ligado a Cristo. Nós não estamos diante de um fato histórico que o Evangelho, que a Bíblia nos diz. Não estamos, nós estamos dentro dos fatos que vão tornar-se, mais tarde, livro sagrado, Novo Testamento. Evangelho. Entende, queridos? Então, toda a vida de Pedro, ela está ligada a Jesus. O próprio martírio de Pedro, né? Que foi que Jesus disse? E olha, tem mais uma. Quando tu eras novo, tu pintava, bordava, né? Porém, deixa eu chegar aqui mais perto, queridos, para eu ver o negócio aqui. 26 minutos, acho que eu vou parar por aqui. E isso aqui é uma introdução que estou fazendo para aquilo que a gente vai entrar hoje. Aí fica muito pesado o vídeo, né? Muitas pessoas... Ô, gente, pelo amor de Deus, curte o meu vídeo. Se você não quer curtir o vídeo, curta pelo menos o meu cabelo, o meu penteado. Tá bom? Curta o meu penteado. Eu agradeço a você que tem feito um comentário, você que tem ativado o sininho das notificações, você que tem compartilhado, você que está se inscrevendo no nosso canal. Eu preciso da tua ajuda, meu irmão. Eu preciso da tua ajuda. Minha irmã Maria Morel, Deus abençoe grande, ó, abraço forte. Meu irmão Nivaldo lá do Paraná. Deus o abençoe muito, tá bom, irmãos? Ontem recebi a visita do irmão lá do Paraná, vieram me visitar aqui, foi uma alegria, né, recebê-los. Que Deus os abençoe grande e poderosamente, né? Aqui é tudo muito simples, tudo muito... Vem e vê, vem e vê. Perdoe por sair daqui decepcionado, tá bom? Às vezes eu faço vídeo de paletó, né? E teve um domingo desse que eu preguei de paletó lá em São Paulo. E teve um padre, um amigo por sinal, que ele tinha o maior sonho de vir aqui para conhecer os meus ternos. Ah, mas eu tenho um sonho. Eu fui pregar um dia lá na paróquia dele, né? Ele disse, eu não vejo a hora, um dia eu vou lá que eu quero conhecer os seus ternos. Porque o senhor aparece no vídeo todo aprumado, todo, né? Até que um dia ele veio. Tava num cabide, como eu digo, numa cruzeta, né? Bem ali pendurado. Por sinal, nem meu é. É que eu emprestei do irmão Gilmar. Vai se tornar igual aquela cabra que Gandhi tomava leite, né? Que quando ele morreu, tudo que ele deixou foram 2 pares de óculos, 2 tangas e um par de sandália. Até a cabra que ele tomava leite foi requerida pelo proprietário. Tá bom, irmãos? Então, vem ver. Para você saber como é, para você, tá bom? É um lugar maravilhoso, é um lugar de paz. Só não é, tem mais paz por causa de mim, que eu gosto de atrapalhar a paz de todo mundo. Bem, um outro ponto que a gente viu também, eu paro agora. Não era demérito para Jesus ser ou representar vultos emblemáticos do Antigo Testamento. Você lembra que eu falei isso? Que dizem Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. Não era demérito para Jesus ser ou representar. Porém, a própria tradição religiosa de Israel, ela definiu, ela estabeleceu, ela demarcou o sagrado, que sequer o nome de Deus era pronunciado. Entre a arca e o povo havia distância. Ninguém podia se aproximar do Monte Sinai, que Deus estava ali.
E depois que passou a teofania, aquele monte ele era demarcado. Ele era protegido, era a montanha de Deus. Era a montanha de Deus. O sacerdócio judaico tinha que ser levítico, da tribo de Levi, ou seja, não era qualquer pessoa que podia participar do sacerdócio. O que foi que o rei Jeroboão fez? Para que a casa de Davi não voltasse o seu coração ao filho de Salomão, ao rei Roboão, ele fabricou 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel, o outro em Dan, e estabeleceu sacerdotes do meio do povo que não tinham a linhagem sacerdotal. Isso foi abominação e a casa dele foi destruída, foi aniquilada. Então a própria tradição religiosa de Israel estabeleceu limites, queridos, entre o povo e o sagrado. Aqui não pode tocar, aqui não pode chegar, ou seja, Deus está lá. Aquela consciência, por sinal, estava cristalizada, inclusive nos profetas. Deus lá, nós aqui. Até que, em forma humana, olha só, até que, em forma humana, Deus aparece no meio do povo tocando e sendo tocado, inclusive, naquilo que era um pecado capital para os fariseus, os judeus. Deixando-se tocar por... Primeiro, que é isso, rapaz? Você é Deus? Filho de Deus? Isso vai ficar mais para frente. Outra coisa. Se a arca que representava a presença de Deus, ninguém podia chegar perto, como é que agora você se deixa tocar por pessoas impuras, conhecidas como pecadoras? Você vai entrar na casa de Zaqueu, você vai entrar na casa de Levi. Você vai se deixar tocar por uma mulher imunda que há 12 anos tem uma imundície que tem que ser retirada do meio do povo? E o Senhor ainda dá atenção para ela. O Senhor vai lá para a Sidônia, por meio dos pagãos. O Senhor fica atravessando o mar daqui para lá, trazendo impureza de lá para cá. Está indo ao meio dos pagãos. Entende, queridos? É neste cenário que Jesus pergunta: e vós? E vós, que dizeis que eu sou? É quando Pedro toma a palavra e diz: tu és o ungido, tu és o Filho de Deus. Guarde estas duas coisas, unção e filiação. Tu és ungido, Filho do Deus vivo. E não esqueça que Jesus vai dizer algo mais. Tu és feliz, tu és abençoado, tu és bem-aventurado. Porque isso não veio da carne, é impossível carne e sangue revelar isso. Mas meu Pai, tu és ungido, Filho do Deus vivo, Deus que é Pai. Uma paternidade que o Antigo Testamento reconheceu de forma muito distante. Verdade, nosso pai, o pai Abraão. Por sinal, Abraão fazia a ponte hierárquica. Pai Abraão, Deus tinha um pai, mas fecha a boca aí, lava a boca com quiolina, para chamar Deus de pai, porque chamando Abraão de pai já está resolvida a situação. Deus é Deus, pá, que negócio é esse? Você entende? Jesus vai dizer meu pai. Aquilo que no Antigo Testamento era impossível, sobretudo a tradição religiosa de Israel, agora será. Agora será porque aquilo que a Pedro o pai revelou, que é a sua unção e filiação, ela será compartilhada. Unção e filiação serão compartilhadas. Quem crer em Jesus, olha aqui, quem crer em Jesus, isso aqui está cheio nos evangelhos, torna-se filho de Deus. Jesus veio para os que eram seus,
Mas os seus não reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquilo que era impossível, indigerível e impensável pelo Antigo Testamento, na Antiga Aliança, agora se torna fácil. Nós nos tornamos filhos no Filho por meio de quê? De uma revelação do Pai a Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue, foi meu Pai que isso te revelou. Tá bom, queridos? Prestemos atenção nisto. Agora tem algo aqui. Ah, missionário. Agora o Senhor chegou no ponto. Então, quem crer em Jesus é filho de Deus e acabou o papo. Então eu vou lá, me batizo. E eu já sou filho de Deus, eu estou salvo. A filiação, queridos. A filiação, ela se dá pela unção. Depois eu vou falar mais sobre isso. A filiação, ela se dá pela unção que Cristo outorgou a Pedro. Eu inverti as coisas aqui propositalmente. Tu és o Cristo, tu és ungido, filho. Unção e filiação. Essas duas coisas se tornarão possíveis a partir do momento que cremos em Jesus. Mas não basta crer. Porque essa filiação se dá por meio da unção que Jesus deu a Pedro. E você, quando converter-se, confirma os teus irmãos na fé. Essa filiação, queridos, ela se dá pela unção daquele que Cristo ungiu. A filiação e unção passa por Pedro, passa pela igreja, passa pelos sacramentos. Não basta eu crer em Jesus. Eu preciso do batismo. Eu preciso dos sacramentos. Eu preciso obedecer os mandamentos. A gente entra nesse assunto um pouco mais no próximo vídeo. Pensemos nisto, queridos, porque são coisas, a celebração da Cátedra de Pedro chama-nos atenção para isto, e um rio que está aí pela frente, um oceano que está pela frente que eu não consigo chegar. Mas é muito longe, é muito longe. Não estamos diante de uma celebração facultativa, é mais uma, olha, já está chegando a quaresma. Ah, não, mas para o ano vai ter quaresma de novo, a gente aí, tá bom? Eu vou fazer o meu retiro quaresmal, esse ano, né? Todo ano tem. A celebração da Cátedra de Pedro, vocês estão vendo, queridos? Os vídeos que a gente já fez em relação a este tema, a este assunto. E eu estou sendo muito tímido, porque o que tem para se falar a esse respeito, e a gente precisa saber, a fé católica não é uma brincadeira, queridos. A fé católica está arraigada em Cristo, que quis arraigá-la na profissão de fé proclamada por Pedro, que lhe foi revelada pelo seu Pai que está nos céus. E entre ele e o Pai há uma sintonia ininterrupta, indissolúvel. Não há divórcio entre Jesus e o Pai. Já que meu Pai isso te revelou, então eu te digo que tu és Pedro. Eu quero que a fé do povo esteja baseada nesta rocha inabalável, desta proclamação de fé. Quanto a você, você precisa se converter também. Só que esta revelação que o meu Pai te deu, eu confirmo ela. Eu bato o carimbo e está resolvido. Está dando de entender, queridos? Deixe um comentário nesse vídeo sobre isso. Se tiver alguma dúvida e tiver ao meu alcance, eu respondo. Se não, eu falo com os universitários e a gente traz uma resposta sóbria, equilibrada, honesta. Mas isto aqui é Igreja Católica. Isto aqui é Igreja Católica.
E a gente precisa valorizar essa fé que Deus deixou para nós. A minha filiação passa pela unção de Pedro. Então tome muito cuidado. Ah, agora eu vou batizar ali, vou batizar lá, agora eu vou seguir o irmão tal, o pastor tal. Pois é. Queridos, alguém pediu uma informação sobre o meu filho Jonas, como está a situação dele. Ele terminou o primeiro ciclo da quimioterapia, né? E é que eu lembrei de uma situação aqui. Eu não vou falar da saúde física, eu vou falar da fé. Um dia desse eu passei num lugar aí, e eu tinha comentado com algumas pessoas, né, o quadro dele, as pessoas ficaram chocadas, assustadas, choraram na minha frente, e pessoas que não são católicas. E pediram o nome dele, a gente pode orar por ele? Pode, claro. Aí quando foi um dia eu passei por lá, pediram para o pai, disse, olha, eu fui lá e trouxe aqui, eu pedi para o meu pastor um óleo ungido, que é para o Senhor ungir ele 7 dias com esse óleo. Nós estamos orando por ele, colocamos no óleo, de amém, e eu trouxe. E quando eu cheguei aqui, eu fui ungí-lo com aquele óleo, né? Fiz uma oração e contei, e eu tinha rezado primeiro, Ave Maria em cima daquele óleo, né? Aquela coisa toda. E quando terminou aquela oração e aquela unção que eu fiz, né? Ele disse assim para mim, papai, não me leve a mal, mas não me unja nunca mais com esse óleo. Disse, por quê, pai? Ele disse, porque uns irmãos que falam mal de Nossa Senhora, que falam mal da Eucaristia, que falam mal do Papa, que falam mal dos santos da igreja, eu não posso aceitar nada que venha de lá. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós estamos caminhando aqui nesta fé, dia após dia. Aquilo na hora, queridos, me veio assim, sabe? A fé daquelas pessoas, o jeito que as pessoas me encontraram, a minha filha estava comigo na hora, né? Aquela alegria, aquela vontade de ajudar. E aquilo, eu confesso a vocês que naquele momento me deu um choque, eu digo, meu Deus. Mas aí de madrugada eu estava na capela rezando. Irmãos, aquilo veio, mas com uma força tão grande, aquilo veio de um jeito tão forte dentro de mim. Isto é sério, queridos. Ah, eu acolho agora o batismo que foi feito por um pastor, por uma igreja que não tem nada a ver com Jesus, não foi fundada por Jesus, não tem sucessão apostólica, não tem o primado, não concorda, fala mal da Eucaristia, não aceita Nossa Senhora. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e continuemos. No curso deste dia, estejamos nós o que quer que estejamos fazendo. Dizendo, Espírito Santo, eu quero e eu preciso urgentemente de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Sobre todos nós, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus empreendimentos, sobre a tua vida, meu irmão Nivaldo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.